A gente nunca fez um episódio só sobre isso. Já tem um tempão que a gente queria falar. Quando a gente vai pra entrevista técnica, as pessoas elas erram muito quando elas levam mais a solução do que o problema. E quando eu não trago dados e evidências e métricas efetivamente se eu tô expondo um produto. Nunca teve tão fácil você se preparar e ao mesmo tempo as pessoas continuam sem se preparar. Entender como que ela assume a responsabilidade das coisas ou ela aponta responsáveis pra gente é uma parada muito sutil, mas ela é muito fundamental. Porque se a pessoa ela começa a apontar responsáveis, é um sinal, uma bandeirinha vermelha assim pra gente. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur. A gente está muito feliz com a presença de vocês e abrir a porta para o primeiro de vários meetups, vários encontros que a gente vai fazer aqui de produto. Aqui no banco, a gente acredita que o cliente é o centro e o produto é o caminho, né? E ter vocês aqui fazendo parte desse caminho é muito importante. Então, vou passar a bola aqui para os nossos convidados, mas já agradecendo muito a presença de vocês e dizer que a gente trouxe um time de peso para falar com vocês desse assunto hoje, sobre processos seletivos e contratações na era da IA. Valeu, Xará. Hoje a gente tá no Arthurverso, né, cara? Que é toda hora. Vou chamar o Arthur. Mas qual Arthur, né? Eu nunca vou ter esse problema do Pois X-Verso. é, verdade. O X-Verso realmente é algo... É o N de 1. Bom, boa noite, galera. Obrigado pela presença de vocês. Super prazer, super feliz de estar aqui. Mais uma edição, a edição 110 do Papo na Arena. E a primeira aqui no Itaú. Então, eu estou muito satisfeito e muito feliz de ter essa oportunidade com um assunto que a gente já quer falar há muito tempo. A gente nunca fez um episódio só sobre isso. Já tem um tempão que a gente queria falar. E aí, nada melhor do que estrear a nova casa em grande estilo. Então, estou super feliz. Então, vamos começar a nossa vinheta de sempre para dar o start. Então, 1, 2, 3 e... Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal, onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e hoje eu queria... O céu ganhou mais uma estrela, minha avó foi descansar e queria mandar um alô para ela. Eu sou a Ix e é um prazer estar aqui mais uma vez ao vivo com pessoas de verdade, não só olhando para o Arthur na tela. E no programa de hoje, já os nossos convidados vão se apresentar, mas no programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto, como eu já falei, que a gente já quer falar há muito tempo, que é contratações e processos seletivos na era da AI. A gente quase não fala de AI nesse programa, né? Para bater esse papo aqui com a gente está com o Felipe Marques, que é coordenador de atração e seleção do Itaú, com a Valéria Romano, que é Senior Design Manager no iFood. Já, antes da gente começar as perguntinhas, eles se apresentam, mais no detalhe aqui também. Mas não podemos começar o programa sem dar os recadinhos de sempre. Então, você que está ouvindo, você que está aqui na plateia, não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, avaliar o episódio em qualquer plataforma que você esteja ouvindo. Não dá para avaliar no ao vivo, né? Mas se estiver ouvindo no YouTube, no Spotify depois, deixa seu joinha, deixa 5 estrelas, porque isso tudo ajuda muito o podcast a crescer. E se você curtiu o episódio, compartilha com mais uma pessoa, que assim vocês ajudam a gente a espalhar o quê? A mensagem da Arena. Muito bem. E a outra coisa que a gente sempre faz antes de ir para a pauta é o Jabazex da semana. E aí, mais uma vez, esse programa, esse Papo na Arena, é um oferecimento do Replit, a plataforma de vibe coding que mais cresce no mundo entre times de produto. E a gente já falou em vários programas aí, e assim, o Agent 4 tá sinistro. Tá cheio de funcionalidade nova, o Infinite Canvas, dá para você gerar trocentas versões do que quer que você esteja planejando em questões de segundos. E, enfim, o negócio tá brabo. É isso, tem Canvas infinito, agentes paralelos. Além disso, você pode pedir para o Replit não só codar o seu site, seu aplicativo, ele também faz app, ele faz apresentação, ele faz animação. Faz animação, teve um episódio até que a gente fez a abertura do podcast com ele. É isso, então você consegue sair do zero para um produto construído para o pitch deck com uma apresentação para você botar bonita no Twitter. E sobe o aplicativo na App Store e no Google Play ainda. É isso.
Quem quiser experimentar faz como, Arthur? Então, vai estar o QR Code em algum lugar aqui também no final, mas se não é só você colocar Papo na Arena, o cupom Papo na Arena, o link vai estar nos comentários também, que você tem $25 para você brincar lá e ver o poder do Replit. E se você é assinante da Arena, você tem 2 meses grátis do plano Core deles. É isso. E se você quiser fazer um hackathon com créditos gratuitos do Replit aí, chama o Arthur no productarena.io/Replits, que você ajuda, né? É isso, a gente organiza tudo. E o que a gente tem de recadinhos de cursos da Arena? Bom, a agenda lotada para os próximos meses aí. Então, em abril, dia 25 de abril, pós-feriado, a gente vai ter a primeira edição do Cloud Code e Cowork para PMs e pessoas não técnicas. Então, se você quer aprender e está com fome, que todo mundo está falando disso, você vai aprender comigo, Cauê, a entender tudo que o poder dessa ferramenta também. Do Cláudio. Do Claudinho, que a gente sempre fala por aqui. E, além disso, tem no dia 9 de maio, tem a terceira edição do curso de Cursor para PMs, essa vai ser presencial aqui em São Paulo. E, no dia 16 de maio, tem a versão online. Vocês pediram e a gente atendeu. Vai ter uma edição online, dia 16 de maio. Todos os ouvintes e participantes do Brasil, enfim. Olha só, isso aí. Muito bem, agora sim. Bora lá para a pauta? Bora lá! Bom, antes da gente entrar nas perguntinhas, chegou o momento da gente receber melhor os nossos convidados. E aí, Felipe, Valéria, se quiserem fazer uma apresentação rápida para a galera que não conhece vocês. Não só para quem está aqui, mas para os nossos ouvintes em casa. Boa, também. boa. Posso começar aqui. Primeiro, seu nome é super interessante, né? E em tempos de AI é peculiar, no mínimo. É o único podcast no mundo que tem alguém de AI que tem AI, um host com AI no nome. Caramba! E ele não comprou ainda o .com.br? Não. É o destino, né? É isso. Investe aí, investe aí. Seus pais estavam vendo no futuro, tá? Estavam vivendo no futuro. Exato. Boa, gente. Meu nome é Valéria Romano, prazer. É muito bom ter pessoas fisicamente aqui. Eu trabalho remoto hoje em dia no iFood, então é sempre estranho, né? Mas a gente acostuma com o tempo. Podem me chamar de Val. Eu zoo muito com o time que toda vez que alguém fala Valéria na call, eu falo, meu Deus, tá acabando o mundo, não é possível. Então, Val já tranquiliza, significa que os problemas não são tão fim do mundo assim. Valéria é quando tá tudo ruim e realmente não tem mais jeito. Então, fique à vontade de chamar de Val. Eu sou, dando um briefing assim, né, geral meu, eu sou de Manaus, eu estou há 7 anos, eu acho, em São Paulo, eu não sei, a pandemia afetou um pouco o meu espaço-tempo, de todo mundo, né, na verdade. E estou no iFood faz 5 anos e 7 meses, alguma coisa assim. Estava até zoando com o Felipe de que 5 anos, mas parece 50. Acho que o Itaú tem a mesma sensação, né, Felipe? Tem. Eu acho que eu não conheço nenhuma empresa que as pessoas falam que não parecem anos caninos. Então, eu acho que o meio de tecnologia é essa loucura que a gente vive. Cachorro, né? Exato. E parece que tá ficando pior, menino. Que a IA tá acelerando tudo. Né? Tá acelerando tempo e espaço também. Já passei por vários times. Atualmente eu tô no time do Disrupt, que é o nosso time de inovação. Não significa que o iFood como um todo não faz inovação, né? O fato da gente ter um time de inovação é porque a gente trabalha com horizontes 2 e 3, então são inovações muito, muito além do que a gente imagina hoje. E aí esse time é responsável por experimentar rápido, por testar, falhar, garantir que a gente está com os indicadores, que os testes estão com a qualidade necessária. Mas a gente tem a tríade normal, então produto, design, data, todo mundo trabalhando junto. O que muda, eu acho que é um pouco a intensidade, com certeza, do dia a dia. Muito bom. Boa noite. Eu sou o Felipe, sou coordenador de atração e seleção aqui no Itaú. Prazer compartilhar esse papo com vocês. É muito bom falar de produto e inteligência artificial, tirar um pouco dos vieses que são criados também na contratação. Falar um pouco da minha trajetória. Eu estou no banco há 7 anos e idade de cachorro já deve ter uns 23 anos. Aqui estou igual a Val também.
A gente costuma falar que 3 meses aqui no banco é como se você tivesse 1 ano, porque você se torna um profissional muito parrudo, muito largo, de várias formas, assim. E o banco, ele é muito grande, né? Então, tem muitos produtos. Então, a forma como você lê esse ecossistema em pouco tempo é muito legal e muito interessante. Torna um profissional muito bem conceituado no mercado. Eu sou formado em psicologia. Hoje, aqui no banco, eu atuo num chapéu de atendendo atração e seleção das áreas corporativas, que são as áreas institucionais que nós chamamos aqui, auditoria, jurídico, marketing, pessoas. Atendo também produtos, tenho 2 chapéus aqui, um chapéu especificamente em seleção e um chapéu em carreira, falando um pouco sobre implementação. E tenho um chapéu aqui também atendendo design. Então, conheço bastante desse mundo de tríade. Eu e a Val trocando bastante sobre isso aqui, um pouco sobre esse novo mindset que é criado, porque a tríade ela já tem um mindset muito digital, né? Agora, na era de inteligência artificial, meio que potencializa muito até a formação de profissionais, né, no mercado. Acho que é isso. Muito bom. Você falou que o banco é muito grande e tal, deu para perceber, porque eu me perdi, né, aqui para chegar na... É um onboard básico. Muita gente se perdeu aqui. A galera tava falando, me perdi, Estou chegando, deve ser... A primeira missão é encontrar onde você trabalha. Eu perguntei para a Val, você entrou por essa torre? Ela, tem mais torres? Eu falei, são só 6, fica tranquilo. Eu fui parar do outro lado da avenida. Meu Deus. Não, eu perguntei do Felipe se dá para fazer uma maratona aqui dentro. Já trazia um tênis, corria, fazia o treininho. Meu Deus, é muito grande mesmo. Muito bom. Muito obrigado pela presença de vocês e por nos receber aqui na sua casa, né? Nossa casinha Obrigada, laranja. Felipe. Ela cabe bastante pessoas, viu? Pois Vocês é. são super convidados para os próximos. Pois é. Inclusive, né, eu e o Xará, quando a gente fala de laranja, a gente sempre tem uns itens laranjas aqui para marcar presença. Então, eu estou com minha pulseirinha laranja. Mas vamos lá. Para quem ainda não conhece, vamos começar as perguntas aqui agora. Para quem ainda não conhece, eu queria que vocês falassem um pouquinho, brevemente, o que é o jeito Itaú de produtar e depois também um pouquinho o jeito iFood de fazer produtos e o que muda na prática, assim, no dia a dia e como que isso influencia também na maneira como que vocês buscam profissionais. Boa. É muito legal falar desse movimento. O Jeito Itaú de Produtar é um movimento muito grande aqui do banco e uma das frentes prioritárias. É um movimento, é um guarda-chuva que combina mecanismo, ferramentas, metodologia, artefatos, topologia e pessoas como centro aqui. O que muda na prática é porque os times eles ganham mais autonomia para experimentar, para testar, ganhando escala muito mais rápido, né? O portfólio de produto do banco ele é enorme, né? A gente parte desde varejo, atacado, seguro, compra, venda. Então nós temos um desafio muito grande de escala e com esse movimento a gente consegue ganhar também uma concentração maior em nas experimentações. Ela traz aprendizados para que a gente não passe por algumas burocracias. Além disso, no Jeito Itaú de Produtar, ele está muito... A raiz dele é a cultura Ituber. Isso é muito importante. E a gente tem dentro da cultura que o cliente está no centro. A gente trabalha para o cliente. Então, todo o movimento que se passa no Jeito Itaú de Produtar é muito olhando a cultura e como esse cliente experiencia esse produto, como ele sente esse produto. A forma como a gente contrata... Eu acho que eu vou deixar a Val contar primeiro do jeito iFood, porque é bom a gente trocar muito esse papo aqui, porque hoje o produteiro do mercado ele vem sendo, primeiro, muito demandado, é uma demanda muito forte de contratação, só que a gente sente que precisa de um autoconhecimento de carreira, né? Porque conforme a carreira ela vai evoluindo, é importante que as pessoas elas façam pausas para se autoconhecer e conhecer seu background. Então, gostaria de falar um pouco da metodologia que a gente usa aqui, mas eu vou abrir espaço para a Val para a gente falar do mesmo assunto. Eu gostei que a resposta já veio com um mistério. Você viu, né? Com gancho. É isso, com gancho. Já vai ser corte, já vai virar corte pro episódio. Não, isso é super interessante, né? Porque eu acho que a área de produto... eu como designer, mas eu tenho muitas pessoas de produto e às vezes eu vou vestindo outros chapéus, igual você, sabe? Somos todos produto, né? Exato, velho. Impressionante.
Mas, assim, acho que a pessoa produto, assim, que sempre esteve como produto, ela é demandada demais de estar sempre atualizada, de saber qual que é o caminho, né? Tipo, de ter as certezas, às vezes. E deve ser muito, o que a gente estava falando, muito solitário, né? Porque nem sempre se sabe o caminho, ainda mais nesse mundo onde as coisas estão mudando o tempo todo. Tipo, isso aqui não sei, vamos ter que descobrir, galera. E acho que tá todo mundo um pouco nesse bolo. Toda pessoa que eu troco sobre AI, como que você está usando, quais são as ferramentas, como que funciona. Tá todo mundo descobrindo, tá todo mundo tentando entender, tá todo mundo testando e errando ao mesmo tempo. Então, é super interessante e isso vincula bastante com cultura, assim, que é um ponto muito forte do iFood. A gente não negocia cultura. Cultura é fundamental, porque as coisas vão mudar, né? Novas tecnologias vão surgir, novas formas de construir produto, de pensar carreiras, enfim. Mas a cultura ela precisa ser consistente, né? Então, a forma como você pensa, a forma como você lida com pessoas, a forma como você trabalha, a gente sempre mantém. E aí é muito difícil a gente mexer na nossa cultura. Eu gosto muito dos pilares do iFood. Um em particular eu gosto muito, eu acho que ele faz sentido com esse momento que a gente está de tecnologia evoluindo rápido demais, que é conflitos produtivos. Que acho que a gente, como brasileiro, e aí tem uma mudança cultural também, uma questão do brasileiro em si, a gente não é muito acostumado a lidar com fatos brutais, assim, sabe? A gente tem o nosso jeitinho de lidar com as coisas. A gente não quer falar não para algumas coisas. Tipo, isso é meio cultural, assim, às vezes enraizado mesmo no nosso dia a dia. Se você está numa empresa americana, se você está numa empresa europeia, é uma outra coisa, assim. Eles não entendem nada. A gente estava fazendo um projeto com a Prozos, que é uma das nossa principal investidora do iFood. E aí eles não entendiam nada, porque a gente ficava, e aí, bom dia, tudo bem? Como final de semana? E não sei o quê. E eles, tipo assim, por que as pessoas estão perguntando isso? E aí até eles entenderem que, tipo assim, é o nosso jeitinho, a gente é assim mesmo, eles falaram, entendi, esse é o jeitinho brasileiro. Mas é uma quebra cultural muito grande. E eu gosto muito da cultura do conflito produtivo, porque a gente nunca é brutal com as pessoas. A gente fala que os fatos são brutais. E aí, se a gente é contra algo, se alguém tem uma outra opinião, se alguém tem uma outra visão, a gente sempre traz na mesa, assim. E aí vira um grande debate, né? Aquela coisa meio enlouquecida de não, vamos por esse lado, não, por esse. E aí eu acho que isso é muito interessante em momentos de AI, por quê? Porque a AI, às vezes, alucina, às vezes ela vai trazer outra coisa, ela, né, intensifica algumas coisas que não é verdade. E aí, se você tem perfis multidisciplinares com uma abertura, com uma cultura, com uma confiança de discutir coisas assim, fica muito mais simples trabalhar no dia a dia. Então, a gente tem várias coisas, All Together, People, tem 80-20, tem várias coisas da cultura, assim, mas é só um dos pilares que eu gosto bastante. E aí, o jeito iFood de construir produto também vem bem nesse sentido, né, de ir até as pessoas, sair da tela. Tem muito produto nosso que a gente vai lá, visita os restaurantes, vê como eles operam, entende as dores no dia a dia do mundo real. Eu imagino que o Itaú deve ter os mesmos desafios. E aí isso requer um perfil que ele tem um senso de dono. Que ele fala, não eu vou além do que é o meu currículo, né? Sabe? Exato. E aí o mundo real ele é muito diferente. Vai lá e vai atrás e reinventa as coisas, né? Perfeito. Eu queria até trazer um pouco da sua fala quando você trouxe, né? O produteiro ele é um pouco solitário. Eu acho que esses movimentos, né? O Jeep aqui como um todo, ele une muito essa linguagem comum de tecnologia, negócio e produto. Porque para você conseguir rampar o produto, construir o melhor produto na visão do cliente, para você impactar efetivamente, você precisa integrar as linguagens, né? E eu sinto que a carreira de produtos no mercado como um todo foi uma carreira que se estruturou muito rápido, porque foi muito necessária, né? Ainda mais em era digital, né? A gente já vai falar um pouco de inteligência artificial, mas é uma carreira que ela precisou ser estruturada muito rápido, com background muito rápido, com skills muito rápido, e a gente sente que as empresas ainda estão estabilizando a forma, não só como fazer o produto, mas como esse profissional ele se instala efetivamente. Porque você tem muito forte as skills de tecnologia, você tem muitas carreiras de tecnologia que veio já sendo estabelecidas, né, em metodologias de tecnologia. Você vê um negócio muito na ponta, às vezes com a dor do cliente, mas não necessariamente a esteira do cliente, a dor do cliente vai virar um produto.
né? E o produteiro ele precisa ter uma leitura de contexto, uma leitura crítica, a gente falou um pouco sobre isso, né? Que consegue permear em tecnologia, negócio, que ele consiga navegar numa visão cliente, que ele consiga traduzir isso em produto e que ele consiga influenciar os stakeholders. Por isso que não é só ir lá na ponta, né? Você trouxe um pouco do Dini restaurantes, mas aqui ir lá na agência e entender, não é só isso, não é só entender o core, né? Mas como ele traduz isso numa visão de produto, que eu acho que o desafio está aí. Boa, legal demais. Só fazer um comentário. Você falou de que as pessoas não entendem, né, o jeitinho brasileiro. Um amigo meu mudou tem uns 2 anos para morar fora também, e aí o chefe dele perguntou um dia: como foi seu final de semana? Ele: não, foi assim, foi assado, foi que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Ficou lá uns 5 minutos contando como foi o final de semana. Aí o chefe dele depois falou assim: da próxima vez só fala se foi bom ou ruim, então não precisa, tipo... O feedback. Mas é bem... Mas é uma questão cultural muito forte. Exato. Mesmo. Sim, total. Ao mesmo tempo, a gente tem um jeito de gostar muito de pessoas, sabe? E realmente dedicar tempo às pessoas, entender elas. E aí eu acho que isso também é um grande diferencial do brasileiro. E de reinventar, né? Você tem as coisas ali muito... 1 é 1, 2 é 2. Para o brasileiro, não. Eu dou um jeito. Eu faço 1 virar 4, se eu quiser, sabe? Então, acho que a gente é muito criativo. Para mim, acho que a gente tem uns superpoderes nesse sentido. Que delícia de cultura, né? Eu amo ser brasileira, gente. Amo. Eu também. Eu pensei no que a gente estava falando ontem, antes ali, que eu dou bom dia pro Claude, falo assim, vamos começar a trabalhar. Deve ter uma pesquisa assim, dos países, quem mais dá educado, bom dia, né? E quem é mais educado. Certamente o brasileiro é mais educado. Eu me sinto mais íntimo quando ele me chama de Fê. Eu falo, oi, ele fala, oi, Fê. Eu me sinto mais íntimo. Boa, vamos virar aqui um pouquinho para falar já de processo seletivo, né? Começar a entrar nessa parte. E eu queria entender de vocês como que é hoje o processo para pessoas de produto, né? PM e outras pessoas de produto dentro do Itaú, dentro do iFood. E também onde AI já começa a aparecer dentro desse processo de vocês. Boa, eu vou falar um pouco do meu produto aqui, depois a Val pode abrir um pouco Vende aí, mais de vende aí, processo. vende aí. Eita, vamos começar agora. O processo padrão aqui de entrada passa por triagem, né, um mapeamento de perfil, e depois nós temos a entrevista com a liderança e uma etapa técnica, que é uma etapa de business case aqui, que é onde as coisas realmente começam a acontecer. Falando um pouco da metodologia, para nós é muito importante ter essa mensuração de proficiência, porque os principais vieses hoje, quando a gente fala de recrutamento e seleção, é como eu defino a senioridade, né? E para quem é a pessoa candidata, fica muito nessa de, será que eu preciso ter tempo na carreira, né? Preciso ter um tempo maior? Será que eu preciso ter passado por projetos que eu tenho uma melhor estrutura de stakeholders, né? Então, o processo hoje do banco, ele garante, primeiro, imparcialidade. Tem uma pessoa preparada, nós temos uma figura de avaliadores técnicos preparados para conseguir fazer uma boa mensuração de proficiência de habilidade e olhando efetivamente o que nós buscamos para um produteiro aqui do banco. Como eu disse, o nosso maior desafio hoje é porque nós temos um portfólio enorme de produtos aqui, então a gente precisa garantir que essa pessoa ela não só consiga navegar num cargo aqui de produto, mas que ela consiga também ter potencial para absorver o ecossistema como um todo de produtos. Quando a gente olha a inteligência artificial, onde ela hoje tem mais potencial, eu até estava conversando com a Val ali nos bastidores. Gente, vocês perderam teve um podcast Pois é, teve um gigantesco. Vai ter o né, behind the scenes, assim, nos próximos a tinha... gente vai ter que ter uma câmera para ficar seguindo os palestrantes aqui, os convidados, justamente para pegar esses takes. Onde tem mais potencial, eu estava falando muito com a Val, que hoje... recursos humanos, no geral, têm um potencial muito grande de automação com inteligência artificial, mas até dentro do Brasil e fora do Brasil ainda de uma forma bem tímida, né? Como a gente consegue testar a ferramenta especificamente. Então, a gente ainda está nessa camada de automação. Ainda não tem uma camada muito de tomada de decisão. Requer muito uma tomada de decisão aqui de uma pessoa, até por conta da alucinação, né? E etc. Então, hoje, no processo seletivo, a gente acaba usando mais o match de perfil, descritivo de currículo, vaga especificamente para ranquear esses perfis. E eu vou trazer uma novidade que a gente está fazendo alguns experimentos e tem alguns estudos aqui. Olha, novidade. E olha, Breaking Breaking News.
Exatamente. Estamos fazendo alguns estudos e alguns experimentos aqui para aferir a habilidade com inteligência artificial. Interessante. Esse é um dos pontos que eu mais tenho coisas a comentar. Nós também temos aqui bastante. A gente fez um estudo bem amplo de mercado aqui, entendendo um pouco do potencial, e tem um potencial gigante aqui, sendo bem produtada, né? Tem um potencial gigante. Então, a gente tem alguns estudos, alguns experimentos acontecendo, porque eu acho que no final do dia, como a gente consegue garantir a eficiência e experiência da pessoa candidata frente às oportunidades do banco, né? Como ela consegue dar esse match rápido, porque tem uma esteira bem longa até chegar efetivamente na aprovação. Na questão da contratação do iFood, a gente tem um processo muito rápido, assim, chega a ser assustador, às vezes, o quão rápido é. Uma das coisas que a gente mais se preocupa, novamente, é cultura. Então, fazer um matching de cultura, entender se essa pessoa realmente tem um perfil do que a gente quer ter no iFood, que ela é uma pessoa com senso de dono, que ela tem a abertura para experimentação. Eu falo para muita gente que eu acho que a gente é meio louco no iFood, às vezes, assim, na tecnologia como um todo, né? Mas, cara, é bizarro quantos dados a gente deixa muito disposto entre nós, assim. A gente é muito aberto com a informação. Às vezes aberto até demais. E aí tem uma parada que o Diego fala muito, que é de adultos responsáveis, sabe? Então, ele realmente confia que as pessoas são adultos responsáveis. A gente está dando os dados e a gente confia que vocês vão saber lidar da melhor forma possível com aquilo. Então, a gente tem que garantir que essa pessoa que a gente está trazendo para o time, ela é um adulto responsável, ela sabe lidar com a informação, ela vai respeitar limites, ela vai respeitar todas as pessoas que a gente tem ali no ecossistema, ela vai saber navegar na complexidade que é o iFood. E aí a gente vai fazer um match cultural também voltado para alguns times específicos, porque a gente é uma empresa já muito grande, então tem muitas BUs, tem até fintech no meio. E aí, no caso do Disrupt em si, essa é a parte que mais me pega, assim, porque como a gente trabalha com o Horizonte 2 e 3, o Fê com certeza vai entender, mas, cara, o perfil ele tem que estar muito feliz no caos e ele tem que estar muito feliz da incerteza, assim. Tipo... Val, explica pra quem não sabe o que são os Horizonte 2 e 3. Desculpa, gente. O Horizonte 2 e 3 são produtos, negócios que são muito além. Então, o Horizonte 1, ele lida com funcionalidades que você consegue medir, indicadores de negócios que são ali no dia a dia. Então, vou criar um produto novo para as pessoas enviarem mensagem quando, sei lá, chegarem até a portaria. Um exemplo bem besta aqui, do nada. Está muito no Horizonte 1, porque você, né, não vai reinventar nada, você não vai criar um produto completamente diferente do dia a dia do seu business, do seu negócio ali. Quando você fala de Horizonte 2 e 3, aí eu estou falando de drones, de agentes. A gente está trabalhando agora com gamificação também, coisas que estão diferentes do core business total assim, do iFood. Mas a gente está testando por 2 motivos, né? Entender se isso faz sentido para o iFood. 2, se não fizer sentido, entender como que a gente aprende com isso e entrega para o resto da empresa. Esse aprendizado também é super valioso. E aí é testar rápido, é falhar, é matar produto o tempo todo, matar teste o tempo todo. Então, você tem que estar muito confortável em entregar seu sangue e suor ali por semanas, meses, e depois falar, não, é isso aí. A gente vai matar, não vai continuar, ninguém mais olha para isso, amanhã é um novo dia. Fala, beleza. Então, é um perfil um pouquinho diferente dos outros times. A gente tem esse cuidado de trazer essa pessoa, né, com esse perfil. A gente faz uma contratação ali, um momento técnico também, para entender se as habilidades, as hard skills estão de acordo com o que a gente espera. E aí, tem os cases, né? O sistema normal de contratação, mas é basicamente isso. E aí, como que a gente está testando a AI hoje em dia? A AI ela entra em 2 momentos diferentes. A gente tem as vagas que realmente são pessoas que vão olhar para produtos de AI, que aí a gente entende que a gente tem que ter pessoas, né, que entendem e vão fazer a contratação da forma que deveria e avaliar ela tecnicamente nesse ponto também. E a gente tem a AI durante a contratação. E aí a gente está testando, inclusive, para umas vagas agora, um sistema que eu não posso falar o nome, mas um sistema novo. Isso. Você não é o único misterioso. Nossa. Você não é o único misterioso. Que faz algumas perguntas ali chaves que
né, consegue pegar os leads, vou chamar assim, as pessoas que a gente está recrutando, e filtrar ela para entender esses pontos todos que eu comentei. E aí faz um matching para facilitar a vida de quem está ali toda hora fazendo o processo, né? Então, a gente tem usado muito AI nesse sentido para acelerar o pipeline e garantir que a gente está fazendo jus à nossa vaga, cultura, etc. Não sei se é como você também está usando, Fê. É esse o segredo misterioso? Vou deixar para falar nos bastidores. Ah, não, já que não. tem câmera. Você trouxe um ponto importante aqui, porque a raiz do produteiro é a cultura, né? A forma como a gente constrói produto é baseado na cultura. E a gente trouxe isso de uma forma meio simplista, né? A cultura daqui do Brasil, fora do Brasil e etc. Mas a forma como o produteiro constrói o produto, tem a excelência do produto, é baseado na cultura. E por isso que está permeado em todos os lugares, né? Então, tem o jeitinho brasileiro de fazer, mas tem o nosso jeitinho de fazer produto aqui. Tem o jeito Itaú de produtar, porque ele é baseado na cultura. Tem no iFood, porque é baseado na cultura. Eu acho que, independente das etapas aqui, a cultura ela permeia todas as etapas, né? Desde um bate-papo inicial ali com a área pessoas, falando de cultura especificamente, até numa etapa de case que a pessoa vai construir efetivamente um produto, né? Live case, ou ela vai trazer um produto. E isso é uma parada interessante, esse seu ponto, porque em tempos de IA, né, que a pessoa que ela está se inscrevendo para a vaga, ela também tem acesso a IA, e aí vira uma grande IA, né? Porque você pergunta um negócio para ela, ela pega e joga no ChatGPT ou no Claudinho. Aí ela vai e te devolve com o Claudinho. Aí você pega o que ela trouxe, aí você vai e coloca no Claudinho. E aí vira um monte de Claudinho. Tenho certeza que é um monte de Claudinho. Com o Cláudio. Exato. Ou com os primos dele. Só que os humanos são a interface. Então, os humanos viraram a IA dos Claudinhos, Botafé. Nós estamos virando os agentes da... Exato, exato. E aí isso é muito interessante, porque cultura você não tem como mentir. Não tem como usar uma AI, sabe? E aí esse é o ponto, assim. As pessoas que vão se destacar são as pessoas que elas têm as habilidades que elas não têm como você colocar num agente. Perfeito. Que ela vai lá fazer a parada acontecer, que ela tem senso de dono, que quando ela vai conversar com você, ela explica toda uma história de como ela fez aquilo, e falou com o stakeholder, e alinhou, e deu errado, mas ela deu um jeito, sabe? E aí essa vivência, essa experiência, né, de como que a pessoa chegou, de como que ela aprendeu, ela não vai conseguir com o Claudinho, com o ChatGPT, né? Então, acho que é ali onde mora a essência, que vai ser um grande destaque, assim, no futuro. Boa. E aqui a gente usa o conceito behaviorista, né? Que o comportamento passado prevê o comportamento futuro. E quando a gente olha especificamente esse comportamento, porque cultura é comportamento no final do dia, a gente tenta sempre pegar essas situações passadas aqui. Esqueci que você é psicólogo. Eu pensei a mesma coisa. Pois é, nossa senhora, muito chique. Gente, achei que tava meio... Calma, que eu também sou produtor em algum aspecto bem menor do que vocês, mas sou. Mas é importante porque a gente consegue entender um pouco como a pessoa a gente prevê um pouco daquele comportamento, né? Que eu acho, e aqui tem nesses testes que a gente está fazendo, né? Tanto aí no iFood quanto aqui, tem um pouco dessa pegada de como a gente consegue trazer a metodologia clara para a inteligência artificial, sem partir de uma persona, sem partir especificamente de um perfil referência, né? Então tem uma evolução bem grande, esses experimentos são bem importantes porque ele vai trazer muito aprendizado no sentido de como a gente tem que lidar e com a metodologia a gente tem que lidar com a inteligência artificial. Acho que aqui até um gancho para falar assim, você que é produteiro, que você quer se preparar para essa nova onda, é muito menos você se preparar para a ferramenta e muito mais você se preparar para o conceito e metodologia. É muito menos você saber usar um chat GPT para se dar bem numa entrevista, porque no final do dia, dentro de uma entrevista, dentro de um processo seletivo, não é a forma como você usa para construir um case, exemplo. É a forma como você elabora. O chat ou a inteligência artificial pode te dar todo o case pronto, e vai te dar. Só que como que você vai expor isso dentro de um processo seletivo? Como que você mostra a elaboração? Como que você mostra o impacto que aquele produto vai gerar? E se você tiver uma pergunta ali por competência, que o entrevistador e se a gente não for por esse caminho e for para o outro? Você vai jogar no GPT para ele trazer um pouco da elaboração? Então, use a ferramenta como facilitadora, né? Exato. E para você que é produteiro, estude a metodologia, estude como funciona a configuração. Porque no seu dia a dia, na construção,
não é isso. Não é... E assim, aqui a gente é muito... a gente tem uma pegada muito transformacional no Itaú, né? Então, a gente está muito atento às novidades, a gente quer estar muito à frente do nosso setor em questão de... o setor financeiro, né? Nós somos o maior banco da América Latina, então a gente tem uma responsabilidade bem grande, nível social mesmo. Então, a gente sempre quer estar nesse momento de inovação, de transformação e etc. E a gente olha a inteligência artificial com ótimos olhos, assim, para todas as carreiras, né? E a gente quer trazer isso muito mais forte para o banco. Então, trazer pessoas que têm isso muito, de uma forma muito... com protagonismo, que a gente falou um pouco sobre isso, né? Engajadas nessa temática, para a gente é muito importante. Um pouco da curiosidade, né? A pessoa tem que ser curiosa, ela tem que largar os preconceitos dela nesse momento e testar, entender se aquilo funciona, explorar, né? É uma coisa que a gente sempre fala em todos os episódios e quando a gente sempre conversa sobre esse assunto cara, que uma das principais características das pessoas que trabalham com produto, seja produto, design, tech, é ser curioso, né? Talvez a mais importante, assim, porque não adianta nada você pode até dominar uma ferramenta específica, mas se você não for curioso, você não vai saber os atalhos dela, mexer em outras coisas e tudo mais. Então, eu acho que esse é um contexto super importante. Quanto mais as pessoas conseguem explorar a criatividade, mostrar maneiras alternativas de fazer determinada coisa, sempre ajudam, né? E aí, já engatando, inclusive, na próxima pergunta, que quando, nesse processo de contratação, assim, vocês até já listaram algumas coisas sobre quais as características que vocês olham e tudo mais, mas quais evidências, assim mesmo, vocês procuram na fala? Assim, principalmente quando a gente está falando de mundo de AI, né? Eu já faço, tipo, eu uso tal ferramenta. Então, abre a ferramenta e deixa eu ver quantos tokens você consumiu. Deixa eu ver mesmo. Quantos projetos tem aberto aí? Deixa eu ver se você está usando mesmo. Mas quais são as evidências, assim, que vocês procuram nesses processos, assim? Tipo, uma ou duas, assim, para falar, Acho que eu não vou dar muito na cara, né? Qual é a evidência, uma preparação da preparação. Mas antes de falar um pouco sobre a evidência que a gente procura, é importante falar que nós temos um conceito aqui chamado preparar o candidato para o sucesso, que é como eu vou munir essa pessoa candidata com o ferramental, com a metodologia, com o que nós buscamos de um profissional de produtos, para que ela consiga se preparar no processo. Porque o banco é muito grande, né? E aí a gente analisa também e entrevista potenciais, não necessariamente só pessoas para aquela cadeira sênior, pleno e de liderança e etc. Então, para nós é importante a gente conseguir também traduzir um pouco da entrevista técnica num feedback construtivo para a carreira dessa pessoa e fomentar a pipeline, né? Que eu acho que é um pouco do que a gente sempre busca. É um mercado bem concorrido. Na hora do case, a gente busca muito uma evidência de métricas de sucesso, acho que é importante, e diagnóstico de problema. Quando a gente fala especificamente sobre um case, um produto, e aqui a gente deixa muito aberto para a pessoa criar um produto do zero, ou trazer um produto que ela já tem muita familiaridade, né? Acho que a evidência que a gente busca é um pouco dessa métrica e como ela consegue também elaborar um pouco do case, porque o que demonstra a maturidade técnica e senioridade, que é aqui que está o pulo do gato, é como essa pessoa ela consegue tangibilizar muito essa evidência dentro do processo seletivo. É um pouco do pensamento crítico, né? Como que ela começa a fazer esse caminho desde a identificação do problema até como mensurou isso, e não necessariamente se deu certo, mas minimamente como que ela mensurou aquilo e tinha evidências para falar, cara, por conta desse resultado a gente seguiu pelo caminho X ou Y, né? Ou poderia gerar. Legal. E tem um lugar onde assim as suas experiências vão trazer um pouco desse know-how e você vai conseguir elaborar, mas tem um lugar também de potencial. O que você faria
nunca passei por essa situação, mas o que você faria? E aqui vem um pouco de como você estuda, um pouco de como você se prepara, ou como você está atento aos movimentos de produtação do mercado. Por isso que é importante, acho que tem muitas evidências que a gente busca dentro do processo seletivo, mas esse storytelling, a forma como elabora, como falar um pouco do problema, a gente parte de um lugar que acha que case de sucesso é só aquilo que deu certo e não é, né? O case de sucesso é também, ainda mais para produtos, né? Você está numa área onde você experimenta, faz várias experimentações, tira aprendizado disso. Isso é um case de sucesso. Qual aprendizado eu tirei disso, né? Então, não é só o que deu certo, não é só também trazer um pouco dessas evidências de o que não deu certo e o que eu faria de diferente. Às vezes são os melhores, inclusive. Verdade. Cara, perfeito, assim, essa ponta de aprendizado, ela com certeza é uma das coisas também que a gente olha. Tem uma parada que ela é muito sutil, mas você consegue pegar até na primeira conversa, assim, com o candidato ou candidata, que é como que ela ou ele assume a responsabilidade. Tipo, conta a história de, eu tava lá no time tal, e aí, nossa, não, mas aí o time de produto não trazia os dados, não colocava, sabe, não sabia os KPIs. Você, tipo... Os caras de produto são foda, né? Mas é interessante, porque quando a pessoa conta essa narrativa inteira, assim, da carreira dela, de como que ela construiu, como foi os desafios, entender como que ela assume a responsabilidade das coisas, ou ela aponta responsáveis, pra gente é uma parada muito sutil, mas ela é muito fundamental. Porque se a pessoa ela começa a apontar responsáveis, você fala, não, mas né, dava para dar um jeito. Ainda mais agora com o GPT, o Claudinho, blá, blá. Você consegue se virar nos 30, assim? E aí, se essa pessoa não tem essa pegada, ela não tem esse perfil, tem alguma coisa aí relacionada à cultura. Ela vai fazer a mesma coisa aqui. E, tipo assim, no iFood, muito difícil alguém te falar o que você tem que fazer. A gente fala os problemas, a gente tem o direcional, a gente tem roadmap, a gente tem os clássicos, mas está todo mundo lá fazendo. E a gente está confiando que você está fazendo e que você vai encontrar um desafio, você vai dar o jeito de fazer, a gente vai te ajudar, você vai levantar a mão. Então, a gente precisa de uma pessoa com muita autonomia. E aí, quando as pessoas apontam culpados, assim, às vezes elas contarem a história de também como elas conseguiram se virar nisso, é um sinal, uma bandeirinha vermelha assim, para a gente. E acho que tem um segundo que conecta um pouco com o que você falou de pensamento crítico, mas aí tangibilizando para o design. E eu olho muito isso particularmente, que é como que essa pessoa saiu do problema e tangibilizou esse problema num produto mesmo, assim, na interface. Porque você conseguir pegar um problema e colocar ele como um produto é um processo do abstrato ao concreto muito difícil. Muito difícil, que requer muita experimentação, mas também requer um monte de referência, como você vê o mundo, da onde você puxa aquilo, como que você vai lidar aquilo, como que você vai validar aquela interface, aquela experiência. E aí, para o design, isso é uma das coisas fundamentais em tempos onde a gente tem ferramentas que prototipam rápido também, que criam produtos rápido. Você criar experiências novas que estão associadas ao comportamento é uma coisa muito diferente. E aí talvez eu esteja falando de um nível mais sênior, né? Porque é uma mais senioridade nesse sentido. Mas esse pensamento ele tem que acontecer. Talvez ele não seja perfeito ainda, mas ele está ali. Então esse é o segundo ponto que eu vejo como essencial, assim, principalmente em design, né? Ô Val, eu queria pegar o gancho só porque você começou a já pincelar nisso, também de entender quais são os principais erros que vocês veem as pessoas cometerem ao longo do processo, sabe? O que as pessoas mais falham ali, como que elas podem performar melhor também. Não, portfólio nunca atualizado. Já é o primeiro. Tem design, tem muito. Não, velho, mas isso é uma zoeira assim no meio do design absurda. Meme já, né? É meme já, assim, meu portfólio, inclusive, está desatualizadíssimo. Vamos pegar um exemplo. Não posso falar aqui. Eu não sou um exemplo. Mas, assim, se você está mandando para uma vaga e você manda um portfólio, e tá tudo bem, às vezes eu aceito portfólio de, tipo, 2020, 2021, não tem problema. E aí a gente pega as pessoas, às vezes, no pulo nisso. Por quê? Durante a entrevista, eu pergunto, eu falo, beleza, seu projeto aqui de 2021, o que você faria de diferente agora com a sua mentalidade de 2026?
E aí, se a pessoa fala, não, tá perfeito. Ela falou, filha, qual é, né? Pra cima de um ar. Pra cima de um... Eu vi um trabalho meu do TCC esses dias que eu falei, meu Deus, joga fora, queima, nunca vai ver público isso aqui. É normal, a gente muda as referências, a gente cria coisas novas, a gente aprende, a gente enxerga coisas que a gente tinha errado no passado. Então, o portfólio é uma brincadeirinha, mas é realmente um problema. Muita gente erra nisso. Não ter uma certa preparação também. Eu não sei se o Fê já passou por isso, mas é interessante, assim, as pessoas não se preparam tanto para a entrevista. E aí, às vezes, faz umas perguntas que a pessoa não está preparada, sabe? Aí eu fico, gente... E a gente dá um tempo, a gente explica, a gente fala como que a gente avalia, a gente dá toda a cartilha, quase que escreve para a pessoa, assim, responde. Dá até mais uma chance. Fala de novo, vai. Exato. Vou te dar mais 5 minutos. Vou te dar mais uma chance. Acho que caiu aqui a ligação. Pode repetir? Não, mas isso é algo que a gente falou no nosso último podcast ao vivo também. Que por quê? Qual que é a resposta? Por que elas não se preparam? Mas, nunca teve tão fácil você se preparar e, ao mesmo tempo, as pessoas continuam sem se preparar, como se ainda fosse muito difícil. Não que antes era uma justificativa, né? Nunca foi. Já diria que o interessado dá um jeito, né? E eu acho que tem uma parada também agora, por conta, né, das tecnologias estarem muito acessíveis, que às vezes elas não dão um passo além, assim... Tipo, constrói a parada, aí você fala, beleza, né? Se jogar no Claudinho, isso aí é isso aí. Você jogou no Claudinho, que bom. E aí, qual o próximo passo? Cadê o próximo passo, sabe? Acho que falta um pensamento além, assim, de fazer as coisas, que isso é recente, assim. Então, mas eu estou percebendo que, como as ferramentas elas estão ali no dia a dia da pessoa, é como se um prompt está feito, é tipo assim, tá aí meu projeto, esse é meu case. E eu acho que nisso também tem uma coisa, e a gente comentou também no outro episódio ao vivo que a gente fez, que é a pessoa quando chega na primeira barreira, ela do tipo tá ok, né? E não vai se aprofundando, ou não usar a AI como um copiloto mesmo, e não como pergunta e resposta, e beleza. O final, né? Como um final. No final das contas, ela é parte daquilo do seu pensamento que está construindo ali. E muitas vezes é isso mesmo, as pessoas vão e param nessa barreira, e até uma brincadeira que a gente fez uma pergunta muito sutil de fazer quais ferramentas que você paga. Porque isso, provavelmente, na versão free, você vai bater num teto, né? E é um negócio super simples. Eu tô ficando pobre com isso, tá? Hã? Eu tô ficando pobre com isso. Não. Outro dia a gente tava fazendo a conta de quanto que a gente gasta de ferramenta. Não quero nem entrar nessa brincadeira. Eu nem fiz essa conta. Jamais vou fazer. É igual converter euro, dólar. Exato. Mas e você? Conta pra nós. Acho que eu vou complementar a Val aqui, mas eu brinco muito com o meu time que se a entrevista fosse legal, todo mundo faria terapia, né? Porque a gente parte de um lugar de ser analisado, né? Aí você fala, meu Deus. E aí tem muito disso, eu não me preparo. Tá muito profundo o episódio hoje, né, cara? Mas eu acho que tem um pouco de como você se prepara, sim. E eu acho que é isso, né? A gente não tá usando muita ferramenta para facilitar, né? A gente quer as coisas meio que pré-prontas, né? E a gente vai para o processo seletivo muito sem pesquisar um pouco dos produtos daquela empresa, sem pesquisar um pouco da cultura, né? A gente falou bastante sobre isso aqui, sobre qual é o tipo de habilidades que essa empresa efetivamente olha, né? Sem falar de habilidades técnicas, uma coisa que a gente trouxe muito como dica é protagonismo, pensamento crítico. Cara, isso daí para um produteiro é uma coisa que deveria ser de partida, já fazer parte de soft skills aqui, ou de habilidades híbridas. Mas quando a gente olha especificamente, acho que tem uma coisa que eu, com 10 anos de recrutamento e seleção, tenho, que assim, as pessoas elas se empoderam um pouco sobre a carreira delas. Porque você deixa muito na mão do entrevistador meio que ditar a forma como você quer expor as informações, né? Então, acho que a primeira coisa... tá vendo? Eu tô dando dica até aqui, viu? Não é só para quem tá ouvindo. Estou vendo você concordando aqui. Eu tô concordando porque esses dias mesmo eu percebi isso, gente. Tipo assim, é bizarro isso, mas às vezes o entrevistador, ele vai... Eu sou a pessoa que eu tento ajudar.
a pessoa, sabe? Eu falo, é igual não, mas aquele professor me fala que ajuda mais. o aluno na prova. Me fala mais disso aí. Isso aí é interessante. Me conta mais. Tem certeza que é isso? Mas as pessoas têm pouco empoderamento, né, da sua carreira. E eu não tô falando sobre tempo, gente. Não tô falando sobre tempo de carreira. Mas, cara, toda experiência, seja ela pessoal ou profissional, ela gera um background, ela gera um know-how, ela gera uma habilidade, ela gera um comportamento. Então, acho que a primeira coisa, assim, você vê que tem poucos profissionais empoderados, né? Que você chega numa entrevista e você vai fazer perguntas simples, assim, me conta um pouco da sua trajetória. A pessoa fica meio bambiano, assim, às vezes tem anos de experiência, né? Então, acho que a primeira coisa é empoderamento. Você precisa ter consciência da sua carreira e precisa ter um empoderamento, porque senão você vai errar e erros simples e clássicos numa entrevista. Quando a gente vai para a entrevista técnica, acho que normalmente as pessoas elas erram muito quando elas levam mais a solução do que o problema. É uma coisa que a gente falou bastante sobre, né, o quanto eu estou focado no problema, o quanto eu entendo, o quanto eu tangibilizo o problema, né, para um produto, e quando eu não trago dados, né, e evidências e métricas efetivamente se eu estou expondo um produto, porque senão fica muito subjetivo, né, parece que assim, vozes da minha cabeça vai dar super certo esse produto. Então, acho que parte do comportamento e na parte técnica é como você efetivamente consegue tangibilizar e trazer evidências. Sobre esse primeiro ponto da sua resposta, eu estava lendo alguma coisa esse final de semana e tinha alguém falando assim que a gente reflete muito pouco sobre a nossa carreira, no geral. Então, a gente está ali no dia a dia, uma coisa atrás da outra, às vezes um emprego atrás do outro, e a gente não para pensar o que eu já fiz, o que eu já entreguei, o que eu já falhei. Quais são os meus cases? O que eu evoluí, né? O que você falou, de 2020 para 2026, o que mudou no seu pensamento? E às vezes a gente não para refletir. Aí chega numa entrevista que você é diretamente confrontado com essas coisas, você não tem a resposta na ponta da língua. E foi um negócio que, quando eu saí de um dos meus empregos há 4 anos atrás, que eu tive um tempo ali entre empregos, eu parei justamente para fazer isso, para montar o meu doc e falar assim, cara, o que eu já fiz? O que eu tenho de case interessante? Quais são os meus interesses de próximos passos, assim? E eu percebi que é um momento que você não tem no dia a dia. Você vai deixando a vida te levar. E aí... Eu posso fazer só uma leitura aqui numa lacuna poética, porque eu tenho que fazer meu papel de recrutador também. Atualizem o currículo, galera. Olha aí, e o portfólio? E o currículo? E o portfólio? Gente, mas a empresa não me chamou. Aí tá lá a experiência de 2009. Mas a empresa, olha, aí manda um e-mail. Galera, vamos lá, atualizem. Eu senti uma dor no fundo do seu coração, igual a minha do portfólio. Igual do portfólio, velho. Igual do portfólio. É complicado. Cara, e hoje em dia é isso, a gente tem inteligência artificial para atualizar, para trazer insights de como eu atualizo o meu perfil, quais são... Cara, você pode até ter conversas assim, de tipo, cara, eu vou falar um pouco do meu perfil para você, quais habilidades você acha que realmente eu tenho, né? Cria um currículo para mim, se você pega o seu perfil, eu dando dicas, do seu LinkedIn e joga numa inteligência artificial, ela faz uma análise do seu perfil, entendeu? Vamos atualizar. E aí fica uma dica também, eu vou aproveitar e dar uma dica. Há uns 2 anos atrás, um post meu viralizou no LinkedIn, quando ninguém falava do notebook LM ainda, e na época não tinha nem versão em português ele ainda, mas eu falei que um negócio super simples que era, se você está procurando uma vaga e não tem ainda essa estrutura, não está bem estruturado o seu storytelling, joga o seu currículo lá e pede para ele gerar um podcast. De 2 pessoas conversando sobre o seu currículo, 2 AIs, né? Mas, putz, cara, é isso, assim, um monte de insight que você vai ter ali, provavelmente, a estrutura, lógico, não vai ser a versão final, mas, assim, vai te dar insumos que provavelmente você nem tinha se ligado, é um negócio super simples, e agora está mega acessível, aí qualquer ferramenta tem áudio, mas é um negócio, como que a gente pode usar a AI a favor nesse momento, né? Se tem uma coisa que a AI é boa, é estruturar padrões e encontrar essas coisas, então, joga lá, gera coisa, e agora dá até para você entrar no podcast também, para discutir, conversar, então, é isso, vai aprendendo e vai evoluindo para você montar a sua primeira versão, mas ter umas sacadas que, de repente, às vezes você nem parou para imaginar e falar, caraca, verdade, né? Não tinha parado para pensar nisso. Eu gosto, às vezes, de mentir pro ChatGPT. Eu falo que não é pra mim. Eu falo, é pra um amigo e tal, porque ele é crítico, sabe? Igual o Claudinho. O Claudinho, ele é um pouquinho mais, né? Ele tem uma personalidade mais forte, assim, eu sinto isso.
Mas o ChatGPT não, né? Ele tipo assim, você é Deus pra ele. Aquele amigo que te empurra do penhasco. E ele é. Tá vendo você ir pro penhasco, ele fala, vai! Mano, você viu aquele caso que viralizou faz tempo isso, que um cara falou pro ChatGPT que ele tinha uma ideia de fazer tampas pra potes. Porque é muito comum você perder as tampas dos potes, e aí ele queria largar a empresa dele e criar uma empresa de tampas para os potes. Se cuida, Não. Tupperware. E aí ele falou pro ChatGPT, tipo assim, eu deveria me demitir e investir tantos mil nessa empresa? ChatGPT, sim. Claro. Claro, é uma Excelente ótima ideia. Por que não? Tampas são sempre necessárias e potes sempre tem tampas. Então Namore é isso. uma pessoa que seja igual o ChatGPT, né? É isso. Isso Já o muda Claudinho? jogo. Isso muda o criar jogo. tampas pra pote, Isso muda o jogo. Não é sobre isso, é sobre aquilo. O Claudinho, eu fui mandar esses dias ele. Nossa, Val, vou ser sincero, que ideia ruim. Falei, oh meu Deus. Eu adoro como ele sempre mandou, vou ser sincero com você. Eu fiz merda. Muito bom. Bom, mas caminhando aqui para outras perguntas e agora entrando até um pouco mais na parte de hard skill mesmo, vocês já pincelaram um pouquinho isso, mas eu queria que a gente fosse um pouco mais profundo nisso aqui agora, que é, como que vocês esperam que um candidato fale sobre um case, contando um case de AI, assim? Cara, ferramentas, vocês falaram um pouco, claro, qual que é as métricas e etc., mas vamos lá, simulação. Como vocês esperariam? Como que é uma boa, igual você falar para atualizar o currículo e o portfólio, etc. O que vocês esperam, assim, de escutar? É um pouquinho sobre ferramentas. Qual que é o balanço disso entre ferramentas, processo e resultados? Posso falar? Quem que a gente está avaliando? É você, Arthur? Oi? É você que a gente está avaliando? Não. Você é o candidato? Não, eu Eu só... fiquei Você viu, interessado né? no perfil dele, eu entrando aqui nas Você viu, vagas né? que eu tenho. Viralizou no LinkedIn, manja de é um LLM, ótimo notebook. perfil de candidato aqui. Cara, acho que o Fê falou bastante disso, mas reforçando, né? Fala muito do problema mesmo, assim. Então, acho que não focar tanto na solução, mas como que partiu do zero mesmo das coisas, da construção. E isso é mais, talvez, para os designers, assim, mas eu sinto que os designers, eles se apegam muito ao processo. Então, cara, é foda, assim... Ó, foda. Toda vez que eu vejo uma apresentação de case que já vem com o diamante, eu fico, nossa... Mas eu dou a chance, que eu falo, não, tudo bem, não sou contra a metodologia, gente, não sou hater de metodologia, eu juro. Mas... Não sou hater de metodologia. Se você apresentar o Double Diamond, olha só. Eu não sou, mas se você vai fazer entrevista comigo, já saiba. Não, tem até amigos que são. Mas, principalmente para um time de inovação, que, tipo assim, o Double Diamond vira uma grande loucura... Não Vira tem... hexágono. Exato. É complicado você apresentar um Double Diamond, sabe? É como se você estivesse falando, beleza, e aí eu testei e funcionou. E essas são as métricas. E é isso, acabou. Você fala, não, como assim? E aí falhou e foi para onde? E aí você experimentou, você testou, mas você prototipou com o Claudinho antes, você fez uma proto-persona ali com ele, sabe? Então, como que você falhou rápido? Como contar a história da forma que tem que ser contada, assim, de o seu lado também, de como você partiu do abstrato para o final. E esse final, ele não existe, na verdade, né? A gente acha... Alguém vendeu isso para produteiro, gente, que existe um final. Que você entrega o roadmap. Acabou. Qual foi a escola que entregou, que ensinou isso, mano? Mas assim, não existe, gente. Então, assim, beleza, não existe um final, você já parte por isso. O que vem depois? O que poderia ser melhor? Qual que é a sua reflexão desse processo inteiro que você acabou de mostrar? Também é uma coisa que eu vejo muito poucos candidatos fazendo, e em tempos de IA é muito diferente fazer isso. Tipo assim, refletir no processo inteiro, refletir no produto inteiro e falar... Então, aí eu falei aqui, aí eu fiz isso aqui errado, isso aqui eu faria diferente, que é um pouco do que você contou, de tipo, cara, não é só o perfeito, mas o que foi imperfeito, sabe? Não deu certo com aquela IA, e você foi para qual? Você foi com o ser humano, e aí você criou um produto para resolver o seu processo, né? Às vezes a gente constrói, internamente a gente constrói bastante, tipo, não existe isso. Beleza, eu vou construir o produto para resolver esse produto. Então, isso também é uma parada muito diferente que eu ainda não vi, inclusive, em apresentação de case. Tipo, partir de uma barreira e criar um produto para resolver meu produto. É uma história completamente nova. Então,
eu espero que a pessoa consiga trazer esse pensamento crítico abstrato que ela tem no processo inteiro ali dela. Muito bom. Acho que eu falei um pouco do que você falou. Era bom que você já foi dando dicas para quem for nas suas vagas, né? Você falou assim, ai, cara, ó, monta hexágono. Assim, Eu amei. Mas esse é um grande objetivo desse episódio aqui, que as pessoas vão falar, como eu entro no Itaú, como eu entro no iFood. A gente vai botar isso no SEO do YouTube. Vai ter a chamada. Eu acho que nessa linha também, quando a gente fala especificamente de inteligência artificial, acho que a primeira coisa, use como facilitadora, né, gente? Vocês ficam, às vezes, matando para fazer um case. Meu Deus, usa a inteligência artificial para ajudar vocês a construir. E a gente falou um pouco sobre isso, né? Não é sobre as ferramentas que você usa, a metodologia que você usa, é sobre a sua elaboração, é sobre como você tangibiliza o problema, a solução e etc. Mas, especificamente, olhando para a inteligência artificial, aqui no banco, a gente tem muita oportunidade de construir nossos produtos olhando a inteligência artificial, né? A gente lançou o WhatsApp, o Pix no WhatsApp, a gente lançou alguns produtos que têm hoje agentes efetivamente que fazem essa mobilização e essa escala e essa estruturação. Mas acho que primeiro tem o perfil do, se eu não sei de inteligência artificial, eu vou estudar inteligência artificial. Porque você parte para um lugar de tudo bem você não ter participado de nenhum processo, projeto ou produtação que usou inteligência artificial. Mas, minimamente, você vai saber qual que é a metodologia, o que é esperado e como é o ferramental. Deixa eu fazer uma provocação. Achei que você ia fazer um jabá, velho. Ele deu a deixa perfeita. Você é tão bom de jabá. Pois é, cara. Hoje eu não tô tão bom assim, mas eu vou fazer uma provocação antes de fazer o jabá. Você está falando um pouco de, tipo, beleza, se você não está executando ainda alguma coisa AI, entender um pouco da metodologia. Mas em tempos de AI, que além de estar evoluindo tão rápido, até as próprias metodologias, né, o próprio conceito e tudo mais, você acha que é melhor entender a metodologia ou praticar e ter a sua percepção do que é aquilo? De como ela funciona. Eu acho que num conceito de lifelong learning você estuda praticando, sabe? Você vai vivenciando aquilo. Eu acho que é isso. É por isso que agora é hora. Agora eu fiz isso para ele completar. Ele completou o jabá, como ele falou aqui. Eu tô muito atrás de você. Tá vendo? Xadrez pois 5D. E por isso que na Prótica Arena, na prática, a teoria é diferente, é o nosso lema. Então, assim, se você quiser participar dos nossos cursos, é só assinar e... Tem vários cursos vindo aí, vai ter curso de Claudinho, vai ter curso do Cursor, e é isso aí. Mas acho que tem um negócio legal, conecta com isso que a Val falou, né? De todo o aspecto cultural. Porque o lifelong learner é também um pouco da atitude da pessoa, de ter cara, eu vou falar isso aqui, um growth mindset. Então, olha como Double Diamond, growth mindset, beleza, tamo aqui, ó. Falta espremendo aqui do lado. Não, definitivamente vou ter que pagar uma cerveja pra... Vai dar certo. Growth mindset, se meteu essa mesmo. Caraca, tá bom. Mas vai. é o aspecto do cara, tipo, não adianta você estudar hoje o negócio e largar, porque o negócio tá mudando o tempo todo, né? Então, volta pra curiosidade, de você ter a atitude de, puta, eu vou explorar, eu vou fazer esse negócio, eu vou... Mesmo que daqui 2 semanas isso que eu aprendi agora não vale mais de nada, porque o modelo agora já abstraiu isso, mas eu sinto prazer nesse processo de aprendizado contínuo, né? Não, e é isso, assim, gente, pelo menos você tem que ter o conhecimento básico, né? Porque a gente quer fazer, às vezes, salvar o mundo, mas nem colocou a capa ainda. Então, assim, vamos no básico, né? O básico bem feito. E no processo seletivo é isso. A gente não espera ter uma pessoa... Nossa, essa pessoa... Gente, nenhuma empresa, arrisco a dizer, e desculpa meus amigos de profissão, mas nenhuma empresa espera ter uma pessoa 100% ideal para a cadeira, porque a gente precisa de espaçamento de desenvolvimento, e na era que a gente vive numa visão mais transformacional, eu e a Val falou muito sobre isso, né? A gente está trazendo o pensamento crítico, porque é isso. É um profissional que tem uma visão mais transformacional, uma geracional e etc., precisa ter um espaçamento aqui de desenvolvimento. Então, se colocar nesse lugar também eu acho que o produteiro ele precisa se colocar muito num lugar de aprender sempre, né? Porque as coisas mudam, evoluem, vem muita inovação, e se você ficar muito nessa zona de eu sei de tudo e eu sei como faz, você já é passado para trás, né? Isso é um ponto bem legal, o Fê, porque eu acho que quando a gente olha para papéis de liderança, por exemplo, as pessoas têm uma tendência a achar que você sabe tudo.
E aí no iFood a gente... E aí no iFood a gente tem um pensamento mais de construir um time mais forte que você. Então, você trazer pessoas nessa era que, tipo assim, cara, você pode explorar, você pode ir lá e testar e não sei o quê. Eu sempre olho também para pessoas que, às vezes, estão explorando mais do que eu, sabe? E isso vai ajudar, vai agregar o time, vai criar conhecimento interno, vai mudar, vai trazer novas coisas e vai criar um time mais forte. Então, eu acho que as pessoas também têm muito esse receio de, eu não estou pronto e não sei o quê. Mas ninguém tá. Tá todo mundo aprendendo. Tá todo mundo aprendendo. Exato. Então, às vezes a gente tende a não mandar aquele currículo, mande o currículo. Manda aquele currículo atualizado. Não mandar aquele currículo porque a gente acha que não está pronto, sabe? Porque a gente olha para o lado e fala, não, mas fulano é muito melhor que eu. Cara, às vezes não. Às vezes, tipo assim, não é só o que a pessoa consegue fazer, né? E aí, papéis de liderança, eles também estão aprendendo. Tipo assim, minha diretora também está aprendendo. Esses dias ela instalou o Open Cloud. Meu Deus, o time ficou louco. Perigo total, assim, Jesus Cristo. E ela começou, não, porque o meu Open Cloud sabe fazer tal coisa. E a gente, socorro! E é muito massa isso, sabe? Porra, a minha chefe explorando o Open Cloud, que da hora. E talvez outras pessoas explorando o Claudinho de outras formas. Cara, eu acho que é um pouco disso, assim. A gente começa a ter um time muito multidisciplinar que está toda hora experimentando. Eu acho que é um pouco do que você falou. E por isso que eu falei assim, tem uma noção e tem a segurança e empoderamento da sua carreira, né? Porque quando você vai numa entrevista, você não precisa saber responder. Tinha um pouco dessa cultura antes, né? Você tem perguntas prontas, respostas prontas, e não é mais sobre isso, né? A entrevista ela é muito mais dinâmica agora. Às vezes você vai surgir com conhecimento, o produto que vai fazer o outro produto, o produto que vai sanar o outro produto que você trouxe, né? Então, estejam preparados para esse dinamismo, assim, dentro da entrevista, e se empoderem da carreira de vocês. A gente não aprende só, gente, no trabalho, né? Ainda mais em era digital. Às vezes você vê uma publicação no Instagram, lê um texto e você aprende alguma coisa. Então, esteja aberto para esse dinamismo também no processo. Muito bom. E, complementando isso que você falou, tem uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, que é o Kim Norton. Não sei se vocês conhecem. Eu, particularmente, acho ele um dos principais pessoas de produto. Assim, ele não é tão famoso quanto Kagan, Teresa Torres e afins, mas, particularmente, gosto muito das coisas que ele fala. E ele tem uma palavra que ele fala que ele inicia todas as apresentações dele com esse slide, que é sinta-se desconfortável. Você, como pessoa de produto, de design, de qualquer... Na verdade, deveria ser para qualquer profissão, mas sinta-se desconfortável. Você tem que se sentir confortável com o desconforto. Porque é isso, está tão dinâmico a era da tecnologia e agora a era da IA e tudo mais, que é isso, tem que estar com... Como está ok com o caos, está com prazer no caos, é conforto no desconforto, né? Diria que nunca esteve tão desconfortável. Pois é. As coisas nunca mudaram tão rápido. Todo dia é agora os designers estão ferrados. E aí aparece uma nova ferramenta. Eu fico, beleza, só mais um dia. Deixa eu fazer meu café e testar ela aqui. Deixa eu abrir o paper agora da moda. Boa. Pra gente caminhar aqui pro finalzinho das nossas perguntas, ainda tem mais programa. Se as pessoas aqui, galera que tá ouvindo em casa, ouvindo na rua também, né? As pessoas não ouvem só em casa, né? Vendo TV. Na academia, no carro. Como se tivesse ninguém vem em casa. Se as pessoas tivessem que tirar 2, 3 coisas aqui desse papo de hoje, o que vocês gostariam que as pessoas tirassem? Vai, Fê, pede o seu currículo atualizado. O currículo e portfólio atualizado. Já falou. Esse já falou, não vale. Cara, acho que ao longo do nosso papo a gente foi dando muitas dicas, né? Acho que muitas dicas. Mas acho que eu vou reforçar a questão do empoderamento, porque a gente encontra muito profissionais isso. Eu vou fazer parte de um processo seletivo do Itaú. Putz, mas o Itaú é enorme. Nossa, mas é muitas pessoas. Nossa, mas a régua é diferenciada. Cara, confia em você, meu parceiro. Sabe? Se empodera da sua carreira. A gente não contrata só pessoas prontas, a gente contrata potenciais. E é como você vai trazer isso para o processo seletivo. Então, a primeira dica é deixe seu currículo atualizado, porque também o RH, né, gente? A gente de seleção ainda não tem. E o portfólio também, de design. Porque a gente não tem uma bola de cristal ainda, né? Às vezes a gente olha um currículo e fala, eita, essa experiência de 2002 aqui vai fazer muito sentido agora.
Então, currículo atualizado e se puder dar carreira, acho que é importante. E arrisquem, gente, de verdade, assim. Acho que tem uma questão, esses papos aqui, podcast e um pouco do que a gente traz, não só fazendo jabá, mas isso ajuda muito a te deixar um profissional mais largo. O que eu quero dizer com um profissional largo? O profissional longo é aquele profissional que tem 5, 10, 15 anos de carreira. Um profissional mais largo é aquele que tem muitas experiências num curto espaço de tempo, ele é muito parrudo num curto espaço de tempo. E a tendência disso se transformar, muito mercado de trabalho já está transformando, né? Porque a era digital é isso. Você vê gente de 1 ano, 2 anos que tem uma experiência absurda na prática, né? E, às vezes tem poucas passagens de empresa. Então, para você se tornar um profissional largo, né, é importante que você esteja muito antenado com o que o mercado traz e essas novidades, e ouvir podcast e meio que se aprofundar no mundo da sua especialidade. Boa, Fê. Cara, eu acho que tem uma parada que primeiro, como é que eu posso falar isso? Sair da sua bolha, acho que nesse momento é muito essencial. Tipo, eu falo isso para os designers. Para de falar com design, meu Deus do céu. Sabe, só vê design, só fala design, só consome coisas de design. Tem que olhar outras coisas. Tem que falar com outra galera. Tipo, a gente está fazendo um agente lá agora, né, no iFood, que é o Ailo. E o Ailo começou a dar certo quando a gente saiu das caixinhas, assim. Quando eu fui lá com o time de data e falei, cara, me explica a arquitetura dessa parada. Não entendi a porra nenhuma. Os caras me escreveram, fizeram um fluxograma, usaram aquele Drawel, sei lá, que a galera gosta muito de usar para arquitetura, sabe? Sim. Nossa, que ódio daquilo. Fiquei, meu Deus, cadê meu Fig Jam? Socorro. E é engraçado, né? Porque aí, produteiro, ele abre o quê? O Miro. Aí o design tá lá no Fig Jam, o PM tá no Miro e a galera de tecnologia tá tudo no Drawel. Eu vou dizer que eu tinha o objetivo de não usar mais o Gira e agora eu tenho o objetivo de não usar mais o Miro, que todo gráfico que eu vou fazer eu peço pro Claudio fazer. E aí esses dias, aí o que a galera fez também? Pediu pro cursor fazer um desenho do fluxograma da arquitetura. Tem o barra Mermaid lá, a versão Mermaid e tal. Não, impressionante. Mas aí começou as coisas darem certo, quando você entende o outro lado também, quando você entende as outras áreas. Então, sair da sua bolha, e quando eu falo sair da bolha, às vezes é sair mesmo, assim, sabe? Falar com outras pessoas que também não são de tech, e é ótimo pra gente consumir outra informação e trazer coisas novas. A outra parada é explorar como se você fosse uma criança, velho. Acho que a gente esquece isso um pouco. A gente acha que tem certeza de tudo e nossas certezas é aquilo, sabe? E aí a gente zoa os pais de tipo, ai, como assim você não sabe imprimir um PDF? A gente tá virando os pais que não sabem imprimir um PDF, tá? Queria dizer nada, não. A gente tá. Exato. Cai em vídeo de AI e depois fala, puta merda, é vídeo Mas de se AI. for o vídeo do cachorro dançando? Não pode curtir sabendo que é AI? Não pode, cara. É AI? Tem que abrir os comentários antes, que aí a galera tá falando ser AI e você fala... Fazendo dancinha do TikTok, tem certeza, gente? Então, assim, a gente tem que ter um pouco de um lado meio criança, assim, de caramba, eu vou explorar um playground, se der errado, deu errado, tá tudo bem. Tem que fazer uma autoterapia, assim, constante. Mas isso é importante nesse momento, assim, a gente testar. E o terceiro cara, esse é o futuro, assim. Acho que a gente não pode ser contra isso. Eu tava zoando o Arthur no WhatsApp, que eu falei, mano, eu dei deploy esses dias no repositório do Ailo. Minha mão tremenda, assim. Eu falando com o time de data, vocês têm certeza que eu posso fazer isso? Aí ele faz, vocês vão falar pra minha chefe que eu tô fazendo isso? Não, faz aí o deploy. Aí eu dei o deploy. Que adrenalina absurda. Nossa, eu podia correr uma maratona esse dia, gente. Que negócio gostoso fazer um deploy. É isso que o Dev sente quando ele derruba o negócio sexta à tarde. Aí depois o time revisou meu código e alterou tudo, mas foda-se. Mas é isso, acho que, olha a história massa que você constrói, sabe? Eu acho que a gente se perde no dia a dia, a gente não conta as histórias igual o Ike's falou, de tipo, conta a sua história, qual a história que você vai contar, o que você vai explorar, o que você vai criar no mundo. Esse é o melhor momento para criar coisas. Tipo assim, é o melhor momento para criar. Muito bom. É isso. Melhor momento para criar. Uma boa frase para encerrar, né? Pois é, não. Com essa frase, agora a gente só pode ir para onde? Produto da semana. Então, bora lá. Vamos. E galera que tá aqui... Pois é, ó. Tem o QR Code aqui, ó.
Então, manda aí o produto da semana de vocês. Tem tempo que a gente tem uns produtos da semana já aqui para falar. Tem gente que sempre manda aqui. Pois é. A gente tem acesso também? Vocês vão falar o de vocês. Mas pode começar não, com eu quero vocês. ver os produtos da galera, ué. Tá bom, vamos lá. Não, ó, você quer ver os produtos da galera? A gente tem um produto que foi criado. Que foi criado por um ouvinte. Mandar um salve pro Carlos Bronze, inclusive. Ele criou um produto com Brabo. todos os produtos da semana que já foram citados. Já são mais de 1000 produtos que os ouvintes enviaram. E tem lá todos com tendência de qual tá subindo mais. O Claudinho tá disparando, mas ele ainda tá atrás do ChatGPT. Por incrível que pareça. Ele fez, tipo, melhor do que a gente. A gente nem disponibiliza. Disponibilizei 1 ano de data e o resto ele pega por conta própria. Muito bom, exato. muito bom. Mas vamos lá. Vamos, tá fácil aí? Produto da semana. Tá lógico, né? Deixei aqui. Boa. Começa aí. Meu produto da semana é, impressionantemente, para quem é ouvinte do podcast, o Whisper Flow, que eu já critiquei muito aqui no podcast. Por quê? Agora eu tô usando o Whisper Flow no celular, no Android. E, cara, eu tô desaprendendo a digitar cada vez mais. Eu já não digitava no computador, agora eu não digito mais no celular. E é isso. Agora tô falando que é uma beleza. Nossa senhora. Então é isso, é o Whisper Flow no Android. E vai ter um link nos comentários, na descrição, para você testar o Whisper Flow por 1 mês grátis aí. Tem isso? Pô, a Arena... Se eu soubesse... Aí, tá vendo? Pô, não pediu meu link aí, tá vendo? Aí, o cara não divulga os afiliados que ele tem. É o maior embaixador de produto de AI do Brasil. Bom, o meu produto da semana... Essa semana vai ser um produto físico. E eu vou usar o meu... Digital? Não, ele é totalmente físico mesmo, porque eu recebi muitos elogios dele, então eu vou ter que falar ele. Que é o quê? É o meu tênis. Eu sabia! É o tênis. Não, mas seu tênis é irado, velho. Pois é, né? Pô, então é a edição especial aqui da Adidas com o Lego. Mas então, pra quem assiste episódios, né, semanalmente, sabe que meu fundo tá lá sempre com meus tênis, eu coleciono e etc. Mas esse aqui é um dos meus mais especiais e como foi muito comentado, eu vou usar ele. Tá bom, justo. Nossos queridos Vamos lá. Convidados. Vou deixar vocês pro final, então, para as pessoas, para eu ler aqui o que os ouvintes mandaram. Vamos lá. O Glauco Moraes e a Amanda Couto mandaram o Replit. Falaram que o comentário do Glauco foi ferramenta que não deixa dúvida que vale a pena assinar. Então, fica aí. O Danilo Penteado mandou o Cloud Code. Falou que ele está testando bastante a parte de skills. O Neider mandou o Cloud e o Notebook LM. O Rafael Ferreira mandou o Smart Gym. Tá aqui o Rafael Ferreira, inclusive. Olha lá. Salve. O Caio Comitri mandou o skill devpot.dev, falou que ajuda muito, ele é dev, está usando muito para os skills também. O Renato Santoro mandou a lanterna do celular dele. E o Thiago Bodruk mandou o sabonete. Falou que é um item muito importante para a vida das pessoas. A galera mandou itens completamente... E agora vamos para os ao vivo aqui, né? O que a galera mandou aqui. Live. Vamos lá. O Agassi mandou o Claudinho também. Aí, ó, Claudinho vai assumir a liderança já. Essa semana não passa. A Júlia Patrocínio, Julinha tá ali, ó. Mandou o app do Globo Play, falou que o BBB tá bombando. O BBB tá massa mesmo. A Kelly mandou o Google Colab e o Julius AI. Realmente, o Google Colab é uma das minhas ferramentas prediletas. É incrível como que o Google tem tanto produto legal e que ele não consegue divulgar os produtos direito. O Peixoto mandou o Lovable. Ele é o... Cara, o Peixoto deveria ser embaixador do Lovable no Brasil aí. Campanha. O Fernando mandou o Cloud Code. Falou que já está fazendo o Experimental Teams lá. Ó, tá com versões novas aí. Vamos ver se mais alguém vai mandar. Vou dar um refresh aqui. Não, foi isso. Foi isso? Agora é o dos nossos convidados. Agora é dos nossos convidados. Nossa, que difícil, né? Mas eu vou... Imagina fazer isso toda semana. Pô, mas vocês não prepararam a gente, tá? Não teve esse briefing. Quem sabe faz ao vivo, pô. Quem sabe faz ao vivo. Não, eu vou falar um que é muito clichê, mas o meu produto da semana é a Netflix, porque eu tô viciado numa série chamada Pessoa de Interesse. É uma série que
é uma inteligência artificial. Olha só, Aí, ó. que conveniente. Nossa, foi muito sem querer. É uma inteligência artificial que faz um levantamento de crise para o FBI como uma ferramenta e ela antecipa se a pessoa é uma vítima ou um assassino. Olha só, é tipo o Minority Report da nova geração. Exatamente. Certeza que ela erra. Certeza. Vou assistir. Vou assistir também. Bem bom. Inclusive, eu gosto muito do Ray-Ban Meta. Muito. É um dos produtos que eu maioral. adoro. É incrível. A qualidade é excelente. Mas, com certeza, Claudinho Code, velho. Eu tô viciada nesse negócio. Ele deve ter feito uns 6 produtos diferentes com ele. E eu acho absurda a qualidade da construção dele, assim. Eu já usava bastante o Cursor, né? Só que o Cursor, ele dá um medo nos designers. Não sei se vocês já conversaram com designers sobre isso. Mas todos eles têm medo. E eu tinha medo também, porque abri o negócio, parecia um terminal. Eu falava, meu Deus, é um terminal, socorro. Então eu tive que fazer uma terapia. Agora o Claudinho, ele é super friendly. Ele é lindo. Eu tava refletindo esse final de semana. É absurdo. Todos os produtos da Anthropic, eles, a nível de design, pra mim, são os melhores entre Gemini É fluido, a experiência, é muito visual, né? Eles E não mexem pega muito leve com isso. você, né? Que você trouxe que... Eu gosto, eu não gosto desses que ficam babando meu ovo, não. Eu falo, velho, pago você pra ser crítico, velho, critica. Então o Claudinho tá absurdo mesmo, assim, incrível. Eu adorei que a designer da nossa mesa aqui trouxe o Cloud Code. Pois é. Eu amo. Eu tava esses dias no bate-papo interno no iFood que a gente tava falando dos skills deles também. E aí a comunidade é incrível, né? Eu amo o Twitter por causa disso. A galera compartilha muito. Total. Twitter é minha religião. É isso, somos twitteiros. E pela idade, a gente já... Por Twitter, a gente já sabe a idade dos... Inclusive, o Twitter completou 20 anos semana passada. O nome é Twitter. Jamais falarei X. Jamais. Exato. Não, eu sou de outra geração, prefiro deixar abaixo aqui um pouco. Mais um mistério aqui. Vamos lá. Boa, muito obrigado, galera. Então, com isso... Chegamos ao encerramento de mais um programa com recadinhos. Antes dos recadinhos, né? Agradecer aqui ao Fê, a Val. Obrigada a participação. vocês pelo convite. Obrigado. Muito bom. E a todos vocês que compareceram aqui, segunda-feira, 9 horas da noite, vocês estão aqui com a gente. Então, é um prazer do cacete ver... Pô, as pessoas saírem de casa para ver a gente. É muito legal para ouvir a gente falando aqui. Convidados ótimos. Então, agradecer a todo mundo que estava aqui. E lembrar sempre, deixe seu like, deixe suas 5 estrelas, deixe seu comentário. Ó, vocês que estavam aqui... Deixa um comentário lá no Spotify ou no YouTube, onde quer que vocês ouçam aí o podcast. Fala, eu estava lá, eu participei, eu vivi. Então, e segue Val me contrata. É isso, Felipe, atualizei meu currículo. Já manda o currículo no Hashtag comentário. Olha o link. atualizei Olha o link do comentário. Deixa no comentário lá, isso aí. Você quer dar últimas palavras aí? Não, só queria agradecer vocês, muito obrigado pela presença, agradecer ao meu xará também, que é uma... Já tem tempo que a gente tem conversado sobre isso e que legal ver isso começando agora, o primeiro de muitos. E, enfim, a gente se vê na arena e, como eu sempre digo, do dia para a noite demora muitos anos, não posso deixar de falar, então é isso. Valeu. A gente se vê na arena, valeu!